Olá, hoje eu quero trazer para a sua edificação, para o fortalecimento da sua fé, mais uma mensagem acerca das mensagens dos registros acerca do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, desde a anunciação, o nascimento, a vida e a obra do Senhor Jesus. Hoje eu quero trabalhar com você sobre um dos grandes mistérios do cristianismo de todos os tempos, que é as duas naturezas de Cristo. Jesus é verdadeiramente Deus e Jesus é verdadeiramente homem. O apóstolo João escreveu no seu evangelho sobre estas duas questões. No capítulo 1, no verso 1, e no capítulo 1 e no verso 14, nós encontramos a seguinte declaração do apóstolo João: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no verso 14 ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, portanto, à luz dessas declarações do apóstolo João, Jesus tem duas naturezas distintas, uma humana e a outra divina. Jesus é Deus sem deixar de ser homem, e Jesus ao mesmo tempo é homem sem jamais deixar de ser Deus. Este é o grande mistério da vida do Senhor Jesus. O menino que nasceu em Belém da Judéia, da Virgem Maria, ele é o eterno e preexistente Filho de Deus. Então eu quero destacar aqui essas duas questões para o nosso melhor entendimento. Então, primeiro eu quero destacar sobre a divindade do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Colossos, no capítulo 1, ele vai destacar a supremacia do Senhor Jesus, trazendo abordagens sobre vários aspectos da criação. Em primeiro lugar, eu quero destacar quanto à divindade do Senhor Jesus. Paulo então diz que ele é a imagem do Deus invisível. Nele reside toda a plenitude de Deus. Ele é antes de todas as coisas. Depois, quanto à criação das autoridades e essas autoridades instituídas, tanto no céu quanto na terra, Paulo diz: nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, principados e potestades, governos, presidentes, prefeitos, juízes, promotores, etc. Quanto à criação, o apóstolo Paulo diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele tudo subsiste. Quanto à igreja, ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio da igreja. Ele é o primogênito entre os mortos. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Portanto, esta é uma das orientações de Paulo para que entendamos a divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero também trazer quanto à sua humanidade. Jesus, quanto à sua humanidade, ele também mostra que Jesus ele foi sujeito a seus pais e ele aprendeu a obediência às leis que ele mesmo, como legislador, criou e a elas se submeteu. Então, como homem, ele sofreu cansaço, ele sentiu fome, sede, e finalmente ele foi preso e foi pregado numa cruz para cumprir tudo aquilo que estava destinado a ele. E pelos pecadores e pelos pecados ele morreu, pagou a nossa dívida, ele nos deu vida eterna. Se Jesus não fosse Deus, não poderia oferecer um sacrifício de valor eterno, infinito e perfeito.
Se não fosse homem, não poderia ser o nosso representante e, consequentemente, fosse o nosso substituto lá na cruz do Calvário. Portanto, porque ele é Deus e ao mesmo tempo homem, ele pode ser o mediador entre Deus e os homens. E porque é Deus homem, pode salvar totalmente todo aquele que nele crer. Portanto, meu amigo e minha querida amiga, nele reside a plenitude da nossa salvação. Nele você pode confiar plenamente. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. As duas naturezas é que dão-nos completa sustentação da nossa salvação. Então Deus abençoe grandemente a sua vida.